Na tarde de hoje, a gente teve os jogos que estavam faltando para finalizar os jogos de ida dos playoffs das oitavas de final da UEFA Champions League. Vamos fazer um resumo da rodada, falar de cada jogo em específico e contar sobre tudo o que aconteceu nessa tarde de Champions. E o jogo que abriu a rodada começou mais cedo que os outros três que a gente teve hoje, foi entre Qarabağ e Newcastle, que foi esse atropelo 6-1 para o time inglês, com um show do Anthony Gordon que meteu 4 gols só no primeiro tempo. E esse placar de 6-1 foi bastante elástico, claro, uma goleada, mas se não fosse o goleiro do Qarabağ, o jogo poderia ter sido muito mais e o Newcastle poderia ter ido com uma vantagem ainda maior para o jogo da volta. Para mim, esse resultado já está liquidado, Newcastle já está na próxima fase. Agora outro jogaço da rodada, Clube Bruges e Atlético de Madrid, empate em 3-3 e, meu irmão, que baita jogo das duas equipes. O Atlético abriu 2-0 ainda no primeiro tempo do jogo, o Bruges na volta do intervalo empatou em menos de 10 minutos, aí já mais para o final do jogo, o gol contra do zagueirão do Bruges foi afastar a bola, acabou empurrando para o fundo do próprio gol, e aí já no finalzinho do jogo, empate, gols, 44 do segundo tempo, 3-3, ninguém vai com a vantagem para o jogo da volta. E como eu falei, foi um jogaço das duas equipes, os goleiros trabalharam muito bem, esse resultado resume exatamente o que foi a partida. O Bayer Leverkusen foi até a Grécia enfrentar o Olympiacos, venceu pelo placar de 2-0 e agora volta para a Alemanha com uma boa vantagem. Esse jogo aqui foi bastante aberto para as duas equipes, no quesito de que as duas chegaram bastante no gol adversário e poderiam ter saído com a vitória. O Olympiacos chegou algumas vezes no gol do Bayer, o Bayer também chegou algumas vezes no gol do Olympiacos, mas o 0-0 estava amarrado e aí depois do Bayer abrir o placar, 3 minutinhos depois fez o 2-0. O clube alemão vai com uma boa vantagem para o jogo da volta, mas o 2-0 é um placar perigoso e o Olympiacos tem totais condições de empatar e até virar esse confronto. E aí no jogo que para mim é o mais inesperado da rodada, o Bodo Glimt venceu a atual vice-campeã da Champions, Inter de Milão, pelo placar de 3-1. Vou falar para vocês que o time norueguês não é nada bobo e está jogando muita bola. Foi um jogo até que bem controlado da equipe do Bodo, que abriu o placar aos 20 e 10 minutinhos depois a Inter empatou o jogo. No segundo tempo fez o 2-1 aos 61 e aos 64 fez o 3-1. Vai com uma excelente vantagem para o jogo da volta lá em Milão. E para você ter noção, esses daqui são os últimos 3 jogos do Bodo na Champions League. Venceu Manchester City, Atlético de Madrid e Inter. E falar desse cara aqui também, Kasper Hogg, meteu 2 gols contra o City, gol contra o Atlético de Madrid, 2 assistências e um gol hoje contra a Inter de Milão. Mas e aí, torcedor, eu quero ver o seu gabarito, quem vão ser as equipes que vão passar para as oitavas de final da UEFA Champions League?